Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Cura pelas Mãos, uma live que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. E hoje, não sei o que aconteceu, mas o Instagram boicotou a nossa live, parece que agora vai. Pessoal que tá chegando aí, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ter certeza se vocês estão me ouvindo para avisar, né? Estão me ouvindo? Parece que sim. Deixa eu compartilhar uma mensagem então dizendo que voltou. Pessoal, deu certo agora. Tentem conectar lá no Instagram. Deixa eu avisar aqui os grupos. Lady Murphy, né? Só porque eu acabei de enviar uma mensagem dizendo que a live seria cancelada, porque nós estamos desde as 8 horas, desde as 20 horas tentando fazer essa conexão e não tava dando. E não tava dando para muita gente. Eu vi que agora as pessoas começaram a entrar e eu falei, vou testar. Agora deixa eu só avisar o pessoal aqui. Só um minutinho, deixa eu compartilhar. É assim a tecnologia, quando ela funciona ela é uma beleza, mas quando ela resolve dá problema. Então vamos lá, hoje é dia de live do projeto Cura pelas Mãos. É um projeto que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. Semana passada só... minha gaveta aberta. Semana passada só que nós não tivemos porque foi feriado e eu aproveitei para trabalhar em outro projeto que eu preciso entregar. Vem uma novidade aí, logo mais conteúdo exclusivo, inédito, eu precisava escrever. Amanhã eu tenho gravação o dia inteiro, então tá assim, super corrido. Por isso que a gente não teve, mas a programação volta normal toda segunda-feira. E para quem é novo por aqui, né, o projeto Cura pelas Mãos, ele tem como objetivo trazer sempre temas relevantes desse universo da spa-terapia para ajudar, né, profissionais a cumprirem a missão de vida, ser referência nesse mercado e conseguir realizar o sonho de viver financeiramente de massagem. E hoje o tema que eu trouxe para a gente abordar nessa live é sessão de tratamento, sessão avulsa ou plano de tratamento, né? Qual é o melhor modelo de atendimento para vocês adotarem aí no dia a dia, na sua clínica, home care, com seus pacientes. Então a gente vai falar sobre isso. Isso é muito importante para que vocês tenham uma agenda forte, uma agenda estável e uma agenda lotada. Essa decisão, né? Escolher esse modelo de negócio, como escolher, por qual optar, vai impactar muito na agenda de vocês. Lembrando que, enquanto vocês entram, eu vou colocar aqui no comentário o título da aula. Sessão avulsa. Enquanto isso, vai me mandando aqui nos comentários, coloca aqui pra mim qual é o modelo que vocês mais usam. A grande parte dos atendimentos que vocês fazem, vocês oferecem para os pacientes de vocês sessão avulsa ou plano de tratamento? E me conta aqui por quê, que eu quero saber. Vamos ver se a maioria está trabalhando com sessão avulsa, se a maioria está trabalhando com plano de tratamento. E no final eu vou revelar para vocês qual é o melhor modelo. Eu achei que essa live não fosse acontecer hoje. Foi muito engraçado, porque quando eu iniciei a live, logo que eu inicio, sempre, né, tem pessoas entrando. E eu começava a live e não aparecia ninguém. Aparecia uma pessoa, depois aparecia 2 pessoas. Eu falava assim, gente, ninguém quer saber sobre esse assunto, não é possível, é tão importante. E eu aqui falando, e ninguém entrava. Falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que o tema é tão ruim assim?
Então, o tema, para quem está chegando, boa noite. O tema é sessão avulsa ou plano de tratamento. Qual que é o melhor modelo de atendimento e como que isso impacta, né? Que você tenha uma agenda forte, estável e uma agenda lotada. Deixa para mim aqui nos comentários qual é o modelo de tratamento que você mais usa no seu consultório, na sua clínica, nos seus atendimentos. Se tiver dúvidas, manda para mim também aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. É sempre muito importante para mim que vocês compartilhem aqui as dúvidas, porque é uma forma de eu aprender também. Quanto mais eu conheço as dúvidas e as dificuldades de vocês, mais eu posso trazer conteúdos relevantes. Tá? Então eu conto também com essa ajuda de vocês. Eu venho aqui não só para compartilhar conhecimento, mas também aprender com vocês. E um outro recado, para quem ainda não está inscrito lá no meu canal do Telegram, se inscreva, porque lá eu compartilho alguns conteúdos que eles não são publicados em outros canais e outras redes sociais. Para você se inscrever, é só clicar no link que está lá na minha bio. Tá? A bio é onde tem a minha fotozinha ali do Instagram, na página inicial. Lá embaixo tem um link, clica no link, vai abrir uma janela e aí você clica na opção plano de você clica na opção canal do Telegram. Tô lendo aqui. Débora fala que prioriza plano de tratamento. Annelise, relaxante estética. Na verdade, eu queria que você me falasse se você usa mais sessão avulsa ou plano de tratamento. Rosineide, sessão avulsa. Elizabeth, sessão avulsa. Tereza, sessão avulsa e plano de tratamento. Massoterapeuta GL, não sei quem, né, como é seu nome, sessão avulsa. Suzana, agora plano de tratamento. Estética Lopes, sessão avulsa. Cida Carlos, plano de tratamento. Socorrinha, plano de tratamento. Michele, né? Plano. Bom, tô vendo aqui que as alunas do método Natália Tanaka, na maioria, plano de tratamento. Elisângela, plano de tratamento. Que legal. Mas, para quem quer saber qual é o melhor modelo de atendimento, se é plano de tratamento ou sessão avulsa, fica comigo até o final, que no final eu vou revelar para vocês, tá? Para quem prioriza a sessão avulsa, comenta aqui por que você acha que sessão avulsa é melhor ou por que você prioriza plano de tratamento. Confundi tudo, gente. Esse Instagram que deu problema no início me deixou toda confusa. Para quem prioriza a sessão avulsa, comenta aqui para mim por que prioriza a sessão avulsa. Para quem prioriza plano de tratamento, comenta aqui para mim quais os benefícios que vocês acham do plano de tratamento, tá? E eu acredito assim que uma das grandes dificuldades dos profissionais, né, em relação a esse modelo de atendimento, e não só isso, não só em relação ao modelo de atendimento, mas dúvidas também de outros temas relacionados à gestão, à divulgação, é porque a grande dificuldade é sair da sala de aula e cair no mercado de trabalho. E a culpa disso não é de vocês, a culpa disso é das faculdades e dos cursos técnicos que não ensinam pra gente como que será essa rotina, como fazer a gestão de um negócio, né? E independente, quando eu falo negócio, independente se você atende home care ou se você tem um espaço físico. Então, na graduação e no curso técnico, você aprende lá a teoria, né, várias matérias, você até faz lá um estágio prático, onde você aprende a aplicar algumas técnicas e tratar os pacientes, mas nenhum curso, nenhuma graduação vai te ensinar qual é o melhor modelo de atendimento, como que você vai criar esse modelo de atendimento no seu dia a dia, né? Quando me formei, logo que eu terminei a faculdade, em dezembro, né? Janeiro eu comecei alguns cursos de especialização, de aprimoramento,
em abril eu estava abrindo a minha primeira clínica. Então, eu não tive vivências e experiências de empregos anteriores, onde eu podia, assim, ter aprendido alguma coisa sobre essa parte de gestão, de divulgação. Então, eu tive que começar literalmente do zero. Eu tive que ir aprendendo assim, na tentativa e no erro. Algumas vezes eu acertava, algumas vezes eu errava. E o problema é que a cada erro, isso custa, né, nosso tempo e custa dinheiro também. Então, talvez vocês estejam perdendo dinheiro e perdendo tempo, né, errando nesse modelo de atendimento que vocês usam. E eu quero compartilhar aqui com vocês que... quero trazer aqui para vocês aquilo que deu certo, que eu já fiz e que deu certo, e aquilo que eu também fiz e que não deu resultado. Porque aí eu acredito que vocês vão poder pular algumas etapas com esse conhecimento. Então, assim, eu tenho a clínica lá, eu testo muitas coisas para depois poder trazer aqui para vocês. Deixa eu só ver alguns comentários aqui de vocês. Simone, para mim hoje, através do plano de tratamento eu consigo garantir resultados mais satisfatórios, crio fidelidade e financeiramente meu caixa fica mais sustentável. Muito bem! Eu acho que a Simone é aluna do método Natália Tanaka, não é não, Simone? Se eu não me engano, eu só não vou me lembrar de cabeça a turma. Manda pra mim aqui um hashtag e o número da turma. Aliás, pra todo mundo que é aluna do método Natália Tanaka, manda pra mim aqui um hashtag e o número da sua turma pra eu saber que você tá aqui. Michele, prioriza o plano, pois muitos casos atendidos precisam de mais de uma sessão para iniciar uma melhora. Elisângela, plano de tratamento, fidelizar o paciente. Essas minhas alunas, elas fazem muito bem a tarefa de casa. Parabéns! Ó, então vamos começar, senão não dá tempo de eu falar tudo que eu separei para vocês hoje. Existem, então, 2 modelos de atendimento que a gente pode adotar no nosso dia a dia. A primeira opção, né, seria as sessões avulsas e a segunda opção seria o plano de tratamento. Vamos começar falando, então, da primeira opção, que é a sessão avulsa. No modelo de sessão avulsa, o paciente faz com você, como o próprio nome, né, já diz, atendimentos, sessões avulsas de um determinado procedimento, de um determinado protocolo, de uma determinada técnica, tá? Esse modelo de atendimento de sessão avulsa, ele pode ser indicado para alguns casos onde o objetivo do paciente é alcançar um relaxamento físico e mental, né, como uma massagem soft do método Natália Tanaka, onde ele quer alcançar uma redução de inchaço, como por exemplo com a massagem detox, onde ele quer um alívio de estresse, de ansiedade, ou quando ele quer melhorar alguns sintomas da TPM, ou um atleta ou praticante de exercício físico que quer pré-treino ou competição, preparar a musculatura, ou após um treino ou competição, recuperar essa musculatura. Então, para esses casos, a gente consegue indicar o modelo de atendimento de sessão avulsa. Por quê? Porque nesses casos, né, quando o objetivo do paciente são esses, ele já vai sentir benefício em uma única sessão. Com um único atendimento, com uma sessão avulsa, ele já vai ter uma melhora do quadro dele. Tô vendo aqui Sandra falar, antes do método Natália Tanaka só fazia avulso. Hoje entendo que o plano de tratamento é ideal para o paciente. Muito bem. Gente, tá normal a transmissão agora? Porque tivemos aquele probleminha no início. Se tiver algum problema, vocês vão me falando. E aí, quais são as vantagens da sessão avulsa ou do atendimento avulso? As vantagens são, primeiro, que quando o paciente vai marcar com você uma sessão avulsa, ele não precisa ter tanta consciência, no sentido de que ele não precisa te enxergar como uma autoridade, como uma referência no mercado,
tá? Porque ele pode pensar assim, ah, eu tô cansado, eu tô inchado, eu vou ligar e vou marcar uma sessão com uma profissional que me indicaram, com a profissional que tem aqui perto de casa, né? Então, assim, a pessoa não precisa ter a consciência de que você é um profissional, autoridade, referência nesse mercado. Se ele tiver, melhor, mas não tem essa necessidade. Outra vantagem da sessão avulsa, porque como é uma sessão avulsa, ele fala, eu vou lá, vou fazer, experimentar, se eu gostar eu volto, se eu não gostar é uma só. A sessão avulsa também não exige tanto comprometimento do paciente, né? Ele não precisa estar disposto a investir tempo, investir dinheiro, não precisa estar comprometido. Ele pode um dia assim falar, nossa, eu tô sentindo um cansaço, tô estressado, não tô dormindo direito, tô com uma insônia, quero marcar uma massagem relaxante. Então assim, ele vai lá, vai fazer uma sessão, né? Ele não precisa ter esse tanto comprometimento. E também ele não precisa ter a disponibilidade de estar fazendo um investimento financeiro tão alto. Então essas são as vantagens da sessão avulsa. Agora, quais são as desvantagens, tá? As desvantagens da sessão avulsa é que você precisa, se você trabalha na grande maioria dos seus pacientes com sessão avulsa, você precisa ter muita rotatividade de pacientes, né? Porque como o paciente vai lá e marca uma sessão, você não sabe quando ele vai voltar. Você precisa estar sempre tendo rotatividade de paciente. Um paciente veio e fez uma sessão avulsa hoje, o outro veio e fez amanhã. Então você precisa ter muitos pacientes, você precisa trabalhar muito o seu marketing, a sua divulgação, você precisa alcançar muitas pessoas para todo dia você ter vários pacientes vindo fazer sessão avulsa, tá? Então essa é uma desvantagem, você tem que ter alta rotatividade de pacientes. Outra desvantagem da sessão avulsa, você acaba tendo pouco contato com seus pacientes. Ai, gente, espera aí que agora é a bateria do meu celular. Não tava contando que a gente ia demorar 40 minutos para conseguir começar a live. Então, a bateria que tinha nele era suficiente. Espera aí. Espera só um minutinho que agora eu tenho que arrumar uma tomada para pôr aqui. Hoje é dia, né? Aí, acho que agora foi. Então, o que eu tava falando para vocês é que na sessão, no atendimento avulso, a gente acaba assim tendo pouco contato com os pacientes e dificulta com que você conheça melhor ele, né? Saber realmente qual que é a verdadeira causa da dor dele. E isso compromete com que você entregue para ele resultados muito positivos, né? E dificulta com que ele te enxergue também como referência, porque se você não entrega resultados positivos para ele, porque ele foi lá e fez somente uma sessão avulsa, ele vai sair de lá falando que o seu atendimento não proporcionou resultado, né? E aí, a sessão avulsa também, ela acaba dificultando com que você tenha uma agenda lotada, uma agenda estável, uma agenda forte, uma agenda lotada, e também dificulta o seu planejamento financeiro. Então, essas são as vantagens e desvantagens da sessão avulsa, tá? Então, vantagens, o paciente não precisa te enxergar tanto, ter a consciência de que você é uma referência, uma autoridade, não exige que ele tenha tanto comprometimento, disponibilidade financeira, tempo para se dedicar a isso, tá? Só que, por outro lado, a desvantagem é que você tem que estar sempre captando novos pacientes, tendo uma alta rotatividade, e você não tem muito contato com seus pacientes, você não consegue conhecer a fundo a verdadeira causa das dores deles, e aí você não consegue proporcionar resultados tão bons, né? E aí dificulta com que eles te enxerguem como referência, e dificulta também que você tenha uma agenda estável, lotada, e dificulta o seu planejamento e a sua organização financeira também, a gestão do seu negócio.
E aí, o que vocês precisam então fazer para contornar essas desvantagens? Então, tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens. Nunca a gente vai acertar tudo ou vai levar vantagem em tudo, tá? Então, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar as vantagens da sessão avulsa e tentar montar estratégias, né, em relação às desvantagens. Então, no caso da sessão avulsa, que eu recomendo que vocês façam? Se vocês optarem por trabalhar com sessões avulsas, vocês vão ter que trabalhar muito forte a questão da fidelização dos pacientes de vocês. Por quê? Quando vocês trabalham sessões avulsas, vocês precisam ficar lá no inconsciente do paciente de vocês, sempre como o último profissional deles, né? O que isso significa? Significa que toda vez que o seu paciente precisar do seu serviço, quiser fazer uma massagem, quiser fazer uma drenagem, ele vai sempre associar aquela necessidade a você e ele vai te procurar. Então, ele vai dar preferência para você, para o seu atendimento. Quer um exemplo? Não sei se vocês repararam, mas hoje eu cortei o cabelo. O cabelo tava super comprido. Tava aqui assim, ó. Aí eu tenho que fazer umas gravações amanhã para o conteúdo novo que vem por aí. Falei assim, gente, preciso cortar o cabelo urgente na segunda-feira para eu poder gravar na terça. Quando eu pensei isso, que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? O último profissional com quem eu cortei o cabelo, tá? Que foi o Saulo. E aí na hora, a primeira atitude que eu tive foi pegar o WhatsApp e mandar mensagem pro Saulo. Saulo, pelo amor de Deus, preciso cortar o meu cabelo, arruma um horário pra mim. Eu nem fiquei pensando assim, nossa, gente, preciso cortar o cabelo, com quem será que eu vou cortar o cabelo? Na hora já me veio o último profissional. Só que eu relacionei cortar o cabelo e ele foi a pessoa que me veio na cabeça, mas porque com certeza ele me entregou uma experiência, né, um resultado no último atendimento, no último corte que eu fiz com ele. Eu gostei, fiquei satisfeita, fiquei feliz, por isso que eu quis cortar novamente com ele, né? Como eu vi benefícios e eu decidi cortar, na hora eu já associei e já entrei em contato com ele. Da mesma forma, quando você trabalha atendimentos avulsos, você precisa gerar essa consciência e ficar lá no inconsciente dos seus pacientes como o último profissional que assim que ele quiser novamente marcar uma sessão, um atendimento, ele vai te procurar. Então, se você trabalha com esse modelo de atendimento, né, você vai ter que trabalhar muito forte essa questão da fidelização, tá? E uma outra coisa, e aí como que você fideliza o paciente? Para quem é aluno do método Natália Tanaka sabe, a dica que eu sempre dou ofereça uma experiência diferenciada, tá? Então você tem que oferecer para o seu paciente, no caso de sessão avulsa, duas coisas que são fundamentais, porque ele vai marcar e vai fazer com você uma única sessão. Então, principalmente para aqueles pacientes que vêm pela primeira vez e que chegam através, né, da sessão avulsa, do atendimento avulso, vocês vão precisar oferecer para esses pacientes duas coisas que são fundamentais, tá? Então anota aí. Primeira coisa fundamental é oferecer para eles resultado imediato. O que é isso? Já que o paciente marcou com você uma única sessão, um único atendimento avulso, o paciente ele tem que perceber um benefício extraordinário do seu atendimento logo após você terminar o atendimento, tá? Então, duas coisas fundamentais que vocês têm que oferecer para os pacientes de vocês quando vocês realizam sessão avulsa, atendimento avulso. Primeiro, resultado imediato. O paciente tem que terminar o atendimento e tem que perceber um benefício extraordinário imediato. Como que ele vai manifestar isso? Como você vai perceber se ele teve um benefício extraordinário? Se o paciente termina um atendimento e vira e fala assim para você, nossa, eu até dormi,
se ele vem fazer uma massagem relaxante porque está muito agitado, com insônia, na hora que você termina, você até percebe alguns pacientes, né, que eles estão lá capotados. Você tem que até, né, assim, sem jeito, acordar ele. Se ele levantar e falar assim, nossa, eu até dormi. Ou ele vira e fala assim, nossa, não acredito, eu consegui desligar. Ou se você faz uma drenagem, no caso do método Natália Tanaka, massagem detox, e aí o paciente olha e fala assim, olha o meu pé, nossa, olha o inchaço como diminuiu. Ou então o paciente fala assim, ai, nossa, queria continuar aqui. Ou um outro comentário, você terminou o atendimento, a pessoa já levanta e vira e fala assim pra você, por acaso, você tem horário já pra próxima semana que eu já quero marcar? Porque eu gostei tanto que eu quero voltar na semana que vem. Então, quando você faz sessão avulsa, atendimento avulso, você precisa proporcionar esse benefício extraordinário para o seu paciente. Ele tem que perceber o resultado do seu atendimento imediatamente, logo após o atendimento. E esses são alguns sinais de que você conseguiu alcançar esse benefício extraordinário, tá? Então, duas coisas que você precisa oferecer. Uma é essa, resultado imediato e um benefício extraordinário. E a segunda coisa é oferecer aos seus pacientes uma experiência totalmente diferenciada, desejada, surpreendente. E quem é aluna do método Natália Tanaka, que eu sei, eu acompanho os resultados de vocês, elas compartilham, eu sei que elas estão oferecendo essa experiência e o quanto isso tem transformado a vida delas. Quem é aluna, coloca aqui nos comentários, dá um depoimento aqui dizendo o quanto faz, assim, total diferença focar em oferecer essa experiência diferenciada e surpreendente para os pacientes de vocês. Por quê? Se você oferece uma experiência diferenciada, desejada, muito superior à dos seus concorrentes, toda vez que ele sentir a necessidade de fazer uma massagem, de fazer uma drenagem, ou que ele tiver com algum incômodo, com alguma dor, ele vai te procurar. Por quê? Porque você ofereceu algo tão surpreendente, muito mais do que ele estava esperando. Então imagina, o paciente está vindo pela primeira vez, ele não te conhece, não conhece o seu espaço, não conhece os seus protocolos. E aí ele chega lá no seu espaço, na hora que ele entra, ele se depara com aquele ambiente todo organizado, todo arrumado, todo decorado, com um cheiro, com aroma, com a maca toda arrumada. A hora que ele deita, aquilo tá quentinho. Então assim, ele vai se surpreendendo com cada detalhe do que você está oferecendo naquela sessão. Você não está oferecendo uma simples sessão de massagem, uma simples sessão, é uma experiência, tá? Então ele vai ficar tão marcado com aquilo que isso vai fazer com que ele automaticamente associe sempre você quando ele quiser fazer uma massagem. E também, o que acontece? Ele gostou tanto da forma como você atende, você passou para ele confiança, porque se você não estiver seguro e confiante, o paciente pode querer fazer, tá super disposto a fazer um tratamento com você, mas se você não passar essa confiança, e às vezes o profissional, ele sabe, mas ele não consegue passar essa confiança para o paciente. Então, você tem que passar essa confiança. O paciente, quando você oferece essa experiência, ele fica tão satisfeito, né, que sempre que ele pensar em fazer uma massagem, ele vai lembrar de você. Porque ele gostou da forma como você atende, ele gostou do seu ambiente de trabalho. Então não adianta nada você ser uma super profissional, mas se você não tem um ambiente de trabalho organizado, aconchegante, decorado da forma correta, tá? Outra coisa, a sua aparência, a forma como você se veste, a forma como você se maqueia, os seus cabelos, as suas unhas. E eu tenho acompanhado as minhas pupilas e eu vejo que elas ficam cada dia mais lindas.
Eu vejo isso assim, do nosso primeiro webinário, da nossa primeira consultoria, e eu vou vendo toda a evolução, não só da aparência, do comportamento, do conhecimento, do espaço onde elas atendem, da agenda, tá? Então assim, hoje eu tenho assim, eu já tinha certeza, mas hoje vendo tudo o que acontece na vida das minhas pupilas, eu vejo assim, o quanto todos esses detalhes fazem muita diferença, tá? E como a gente está falando aqui de atendimento avulso, de sessão avulsa, o paciente é a única oportunidade que você tem de demonstrar tudo isso para o seu paciente, tá? Então ele fez uma sessão avulsa com você por conta das desvantagens que a gente viu em relação à sessão avulsa, né? Que você ter pouco contato, então não vai dar tempo de você mostrar todo o seu conhecimento para o seu paciente. Você tem aquela única chance. Nessa única chance você tem que mostrar para ele resultado imediato, ou seja, ele tem que perceber um benefício extraordinário já no final do seu atendimento, e você precisa oferecer uma experiência única, desejada, diferenciada. Tô vendo muitos comentários aqui que não dá tempo de ver. Silvia, paciente com fibrose pulmonar idiopática, melhorou muito. Ai, graças a Deus e o anjo de olhos puxados. Obrigada, que ótimo. Tá vendo só todo o poder de cura que nós temos nas nossas mãos, desde que a gente tenha, né, um método simples, porém eficiente. Quantas transformações de forma indireta eu tô conseguindo promover na vida das pessoas através de cada pupila que tá aplicando o método Natália Tanaka, e eu fico muito feliz. Quando a gente divide o espaço com outra pessoa e não podemos ficar mexendo na decoração, aí é bem difícil. Trabalhe para você conseguir o seu espaço próprio. Tem casos aqui de pupilas que em 2 meses conseguiram isso. Tô vendo aqui a Elisângela, é um exemplo disso. A gente se espelha em você, fico muito feliz. A paciente que falou que viu no meu Instagram meus trabalhos, ela ficou encantada querendo fazer comigo. E ela veio fazer e fechamos um plano de tratamento. A Elisângela, que já tá com a agenda lotada, em menos de 2 meses aumentou em 80% o faturamento. Tô mentindo? E multiplicou em até 3 vezes o valor da sessão que ela cobrava. Aqui a Elisângela falando, hoje uma senhora me falou que realizou o sonho dela 2 vezes. A primeira, que estava realizando o sonho de fazer uma massagem. A segunda, que eu iria fazer a massagem nela, que ela via minhas postagens. Então tá aí, ó, mais uma prova da importância das redes sociais. Eu já trouxe esse tema para abordar com vocês de redes sociais, da importância de vocês serem presentes nas redes sociais, porque hoje é o seu cartão de visita, é onde os seus pacientes vão buscar referência de vocês. Não adianta nada colocar na sala de vocês aquele monte de quadrinho com diploma, formação nisso, especialização naquilo, aprimoramento naquilo. O paciente não vê mais isso hoje em dia, não é isso que vai gerar a sua autoridade, são as redes sociais, é a quantidade de conteúdo de valor que você consegue compartilhar. Simone, tem um paciente que já comprou o horário, exclusividade, não larga mais, isso aí. Sandra, eu me reencontrei na massoterapia e após o método Natália Tanaka pude proporcionar diferencial, segurança e mais qualidade. Uma experiência única, eu aprendi com a Natália. Um beijo, fico muito feliz. Que legal, gente, eu queria ler todos os comentários. Michele, alguns clientes foram fidelizados dessa forma. Foram atendidos no avulso e depois do atendimento eu já ofereci o plano e na mesma hora eles toparam. Olha só que interessante, a sessão avulsa foi uma porta de entrada para depois você oferecer um plano de tratamento. Então, não vou conseguir ler todas, senão não vai dar tempo. Esses protocolos são maravilhosos, impossível a pessoa fazer e não voltar. E, gente, vocês sabem que mesmo assim a gente não agrada a todos, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas que fizeram o curso e que falam assim, nossa, não vi nada demais nesses protocolos.
Na verdade, eu uso o que o cliente me diz e já jogo a vantagem de fazer um plano de tratamento. Exemplo, o cliente fala, nossa, como eu preciso desse momento, mas deixo para depois. Aí já falo, vamos... Bom... Enfim, são muitos comentários, nós vamos prosseguir aqui. Então, e como eu falei para vocês, né? Se vocês conseguirem oferecer para os pacientes resultados imediatos e que ele consiga enxergar benefícios extraordinários logo após o atendimento, e você consegue oferecer essa experiência única e diferenciada, o que pode acontecer é como alguém já falou aqui, né? A sessão avulsa pode ser uma porta de entrada para você oferecer para ele um plano de tratamento. Ou então, o que acontece? O paciente, quando ele vê o resultado imediato e tem essa experiência diferenciada, pode ser que ele se torne um paciente recorrente. Mesmo que ele não feche um plano de tratamento, ele vai ser aquele paciente que toda semana ele vai estar lá, mesmo pagando sessão avulsa, ou a cada 15 dias, né? Ele já se programa, se organiza, porque ele se sente tão bem, ele vê aquele benefício extraordinário, ele fica tão bem, tão relaxado, vê a diminuição do inchaço, vê a melhora da dor. Ele fica tão bem que ao invés dele te procurar só quando ele precisa, ele tem uma consciência e começa até a fazer uma abordagem mais preventiva, né? Ele começa a marcar com uma certa recorrência as sessões para que ele tenha bem-estar e qualidade de vida. E ele passa a vir toda semana, a cada 15 dias, mesmo que atendimentos avulsos, tá? E aí, como algumas pessoas já falaram, vocês podem trabalhar essa consciência nele, né? Mostrar os benefícios dele estar fazendo um plano de tratamento. E quando você consegue fidelizar esses pacientes, o que acontece? Então, aqui, as pupilas do método Natália Tanaka para dizer... Quando você fideliza o paciente, quando você consegue oferecer para ele esse benefício extraordinário, quando você consegue promover uma transformação na vida dele, quando ele deixa de tomar medicamentos, quando ele volta a fazer atividades que ele estava limitado, né? Quando ele consegue ter noites de sono, quando ele consegue ver a redução daqueles inchaços que incomodavam, você cria pessoas apaixonadas e fiéis a você e ao seu serviço. E para quem tá trabalhando direitinho, para quem tá aplicando e tá tendo resultado, foi como a Simone falou aqui, eu tenho uma paciente que comprou o horário, ela não abre mão, é o horário dela. E assim como eu tenho os meus pacientes também, já compartilhei aqui com vocês, eu tenho pacientes que viajam mais de 200 quilômetros para virem até aqui ser atendidos. Então, imagina, a pessoa vem 200 quilômetros e volta 200 quilômetros. Ela anda 400 quilômetros. E ela tá aqui toda semana. Porque ela sente segurança, ela vê que o meu atendimento é diferenciado, ela vê que eu proporciono resultados para ela e aí ela tá aqui sempre, tá? Então, ela vem, se trata e depois ela continua de forma preventiva. E quando você consegue pacientes apaixonados e fiéis a você, são pessoas que não pedem desconto, são pessoas que não faltam, que não ficam remarcando e elas dão um jeito de se encaixar na sua agenda, porque elas fazem questão de serem atendidas por vocês, tá? E as minhas alunas, minhas pupilas podem dizer aqui. Vamos aproveitar rapidinho, gente, antes que eu esqueça, vou desativar rapidinho os comentários, vamos fazer a nossa foto? Quero muitas postagens hoje, viu? Depois desse pepino que o Instagram deu. Mas foi bom, ó. Muita gente aqui na live hoje. Pra quem não conhece, né? Tira um print aqui da tela. Posta lá nos stories. Me marca, @Natália Tanaka, pra eu saber que você esteve aqui. Pra eu poder compartilhar também. Então, vamos lá. Bom, então a gente falou do primeiro modelo de atendimento, que são as sessões avulsas. Falei para quais casos ela pode ser indicada, tá? Não são para todos os casos, citei alguns casos aqui. Falei das vantagens, das desvantagens e o que a gente precisa fazer para driblar, né, um pouco dessas desvantagens para que a gente consiga oferecer uma sessão avulsa para o paciente, né, com qualidade. Agora vamos para o segundo tipo de modelo de atendimento, que é o plano de tratamento.
A maioria dos profissionais, eu vejo muito, né? A maioria dos profissionais costuma chamar esse modelo de atendimento de pacote. Eu particularmente não gosto, e a primeira orientação que eu faço para as minhas alunas quando elas começam o curso do método Natália Tanaka: risca pacote do seu vocabulário, você vai chamar de plano de tratamento. Isso, de forma até inconsciente, vai agregar muito mais valor do que se você chegar para o seu paciente e falar assim: ó, vamos fechar um pacote? Pacote parece hoje uma coisa já muito banalizada, tá? Você está atendendo o paciente, você está cuidando da pessoa, então você vai oferecer para ela um plano de tratamento. O que é o plano de tratamento? É aquele modelo onde o paciente vai fechar com vocês X sessões, né? E que você vai determinar após fazer uma avaliação, dependendo da necessidade de cada paciente, né? Tô vendo tantos comentários que tá me chamando a atenção. A Elisângela tá falando: eu sou suspeita de falar do método porque foi transformador na minha vida, salvou a minha profissão. Amo os protocolos, amo aplicar e amo mais ainda os resultados. E olha, Elisângela, muito obrigada, fico muito feliz. Você tá sempre, né, compartilhando mesmo os resultados. E é muito incrível, gente, porque com 4 protocolos, eu chamo de 4 protocolos essenciais, porque com 4 protocolos você tem um leque de opções onde você consegue atender a demanda de todos os pacientes que te procuram. Lógico, vão ter alguns casos que, se você não conseguir atender, você vai indicar, porque às vezes não é para você. Mas no meu dia a dia, com esses 4 protocolos, eu atendo todos os meus pacientes. E quando não se encaixa nisso, eu encaminho, né? Porque tem situações que a gente tem que ter a humildade de identificar que não é pra gente, que existem profissionais especialistas e que vão oferecer, né, um tratamento melhor para aquele paciente. Que eu sempre falo para vocês também, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, vamos lá, falando do plano de tratamento. Então, o paciente foi lá, fez a avaliação e fechou com você lá um número X de sessões que você determinou depois da avaliação. Para quais casos o plano de tratamento é o mais indicado, tá? São os casos onde o objetivo do paciente é promover a cura, né, de dores crônicas, dores cervicais, dores lombares, para casos de tendinites, bursites, artrose, hérnia de disco, dor miofascial, pós-operatório de cirurgia plástica, gestantes, linfedemas. Esses são casos, né, onde o mais indicado é oferecer para o paciente um plano de tratamento. Por quê? Porque nesses casos que eu citei para vocês e outros, né, é necessário que o paciente ele faça mais de uma sessão, mais de um atendimento para que ele tenha resultado, né? Uma sessão só não vai resolver o problema dele. Ele pode até sentir um alívio, mas aquele alívio ele não vai ser duradouro, tá? E aí vocês vão me perguntar assim: Natália, mas aí eu faço plano de tratamento de quantas sessões? Quantas sessões eu vou indicar para o meu paciente? Isso é uma resposta muito individual, depende de cada caso, né? Depende do comprometimento, da disponibilidade do paciente. Então, assim, casos mais crônicos vão exigir mais sessões. Se o paciente não tem disponibilidade de tempo ou de dinheiro, também você vai, talvez tenha que adequar a realidade dele. Então, eu vou dar um exemplo. Meu paciente que mora em outra cidade, a mais de 200 quilômetros daqui. Não adianta eu falar para ele que ele precisa vir 2 vezes por semana. Fica inviável, né, esse deslocamento. Então, a gente também tem que adequar diante da necessidade e diante das condições do paciente. Então, eu vou contar para vocês como que eu faço aqui na minha clínica. O paciente entra em contato comigo por telefone ou por WhatsApp e aí, né, ele fala que alguém me indicou, ele viu nas redes sociais, né, e ele gostaria de saber mais informações sobre o meu serviço, né, queria marcar um horário, saber valores. E aí, a primeira coisa eu me apresento brevemente, né, falo sempre assim que é um prazer estar falando com ele, agradeço, né, pelo contato, pelo interesse no meu serviço e pergunto para ele o que está acontecendo, o que está incomodando, né, para eu poder identificar como eu poderia estar ajudando da melhor forma possível.
Tá travando para todo mundo? Então, a primeira abordagem já é essa, demonstrar interesse pelo paciente. Se você fizer isso, o seu paciente ele já vai pensar assim, essa profissional aí, ela tem interesse em me ajudar, porque eu não liguei, ela já foi me passando um horário, um valor e pronto, né? E além de criar consciência, né, lá na cabeça do paciente que você é uma profissional que tem interesse por ele, isso vai te diferenciar dos outros profissionais que ele também pode estar fazendo contato. Então imagina, a pessoa está entrando em contato com vários profissionais porque ela quer fazer uma massagem relaxante, ela quer ver quem tem horário mais rápido e quem tem preço mais baixo. Quando você aborda esse paciente de forma diferenciada, ele não vai te escolher pelo preço, né? Ele não vai te comparar aos outros profissionais. Você já vai ficar como uma profissional que respondeu de uma forma diferenciada. E isso também te ajuda a ficar mais preparada para avaliação, porque você já sabe quem é a pessoa, você já sabe qual que é a queixa dele. Então isso já te facilita. Depois que o paciente falou um pouquinho da queixa dele, eu falo para ele assim, olha, muito obrigada por você ter compartilhado um pouquinho da sua história comigo, mas para eu te ajudar, eu preciso te avaliar pessoalmente e juntos a gente precisa montar um plano de tratamento. Aí eu passo para ele uma data, um horário, né? Passo o meu endereço, tal. Quando eu agendo essa avaliação, eu já falo para ele da duração da sessão, porque a minha avaliação, que é a etapa mais importante do tratamento, ela dura 1h30. Então eu já aviso ele para ele se programar. Porque normalmente as pessoas vêm já com uma expectativa de que o seu atendimento vai demorar meia horinha, no máximo 1 hora. Porque eles vão em médicos, dentistas, vão em outros profissionais e é tudo muito corrido, muito volume, muita gente, né? Então ele já fala assim, eu vou lá, vai ser rapidinho. Então eu já deixo claro para ele também programar os outros compromissos. E passo o valor também. Passo a data, passo o horário, passo o meu endereço, passo a duração da sessão e passo também o valor da sessão e falo quais são as formas de pagamento, tá? Porque eu cobro e eu recomendo a todas vocês que cobrem também pela avaliação, porque é um tempo que vocês vão se dedicar. E aí, no dia da avaliação, na hora que o paciente chega, é onde você já tem que, desde o início, desde que você vai receber o paciente, já começar a oferecer essa experiência. Na verdade, a experiência diferenciada já começa desde o primeiro contato que eles fazem com vocês, seja por telefone ou por WhatsApp, tá? Então, eu já fiz esse primeiro contato, já mostrei, né, um atendimento, uma abordagem diferenciada. E aí, no dia que ele chega para mim, eu recebo ele já de uma forma muito gentil, tá? Começo fazendo a avaliação pela anamnese, faço a avaliação física, depois faço a palpação, aí depois de fazer todas essas etapas, eu sento com ele novamente, vou explicar para ele todos os achados daquela avaliação, tudo que eu identifiquei que estava alterado, tudo que provavelmente pode estar sendo a causa daquele desconforto dele. Aí eu explico para ele como que o meu tratamento vai agir no organismo dele, né? A fim de promover a cura daquelas alterações. Quais são os benefícios? E para que a gente consiga tudo isso, a gente tem que, né, fazer um plano de tratamento. E aí eu monto lá um plano de tratamento. Para quem é aluna, vocês têm lá o modelo do plano de tratamento, de como que eu monto, e coloco lá o objetivo do tratamento, os números de sessões, a frequência, valores, tudo detalhado. E aí, quando eu digito no computador, imprimo, e aí no momento que eu vou apresentar esse plano de tratamento para o meu paciente, antes de apresentar, eu já viro para ele e falo assim, olha, fulano, fulana, eu vou te apresentar aqui o plano de tratamento, que é o que eu considero, né, adequado para o seu caso, mas antes disso, eu já vou antecipar e esclarecer 3 objeções. Então, antes da pessoa criar essas objeções, eu já vou e já assassino elas. Primeira objeção que eu já falo para ele que é o seguinte: o nosso corpo humano, ele não é uma ciência exata.
Não existe uma fórmula onde eu consigo jogar aqui as suas informações, idade, sexo, peso, as alterações que eu encontrei, e essa fórmula me fornece um número exato de sessões que você vai precisar. A gente vai começar o plano de tratamento com tantas sessões e o que pode acontecer? Primeira situação que pode acontecer é o seu organismo responder muito rápido aos estímulos, né? E você melhorar antes de completar as X sessões. E aí, o que a gente vai fazer? Nesse caso, se você tiver uma melhora, né, rápida, antes do que a gente está programando aqui, a gente vai deixar as próximas sessões para uma manutenção. Porque uma vez que você tratou, você precisa fazer uma manutenção e um acompanhamento pós esse tratamento. Então, um exemplo, se o paciente veio e fechou 10 sessões com o objetivo de tratar uma tendinite de ombro e ele fez 5 sessões e já não tem dor nenhuma, como acontece, essas outras 5 sessões a gente vai deixar para uma manutenção, né? A gente pode intercalar a massagem light, a massagem soft, e ao invés de você vir toda semana, como você estava vindo, você passa a vir a cada 15 dias, 20 dias para a gente ir acompanhando. Então, essa é uma situação que pode acontecer. Ou então pode acontecer uma outra situação, que é a gente fazer essas 10 sessões, né? Você vai, nessas 10 sessões, conhecer o meu trabalho, a gente vai ver como o seu organismo vai reagir aos meus protocolos. E aí pode ser que ao longo dessas 10 sessões você vá melhorando aos poucos, cada dia mais. Só que a gente chega na 10ª sessão e você ainda tem um desconforto, pode acontecer. E aí a gente vai precisar sentar, conversar e organizar um outro plano de tratamento, uma continuidade. Então essa é a primeira objeção que eu já assassino, que não dá pra gente, não tem uma fórmula mágica pra gente determinar exatamente quantas sessões são necessárias. Segunda objeção que eu já me antecipo e esclareço para o meu paciente. Eu falo assim, olha, eu quero deixar claro um outro ponto, né? Que o tratamento, ele é um investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. O meu tratamento, ele é 100% manual. E como ele é 100% manual, isso me causa, né, um desgaste físico e energético. Por isso, eu não atendo um grande volume de pacientes. O meu foco é atender poucos pacientes e alcançar resultados extraordinários em poucas sessões e resultados duradouros. Por isso que o meu serviço tem um valor diferenciado. Então, antes de eu mostrar o plano de tratamento com o valor das minhas sessões, do meu tratamento, eu já antecipo ele que é um investimento. Porque aí, na hora que eu mostrar para ele o valor, ele já vai estar ciente do porquê o meu serviço ele é tão valorizado e por que eu cobro tão mais caro. Eu cobro de 3 a 4 vezes mais pelos meus atendimentos do que alguns profissionais da cidade, do que a média. 3 a 4 vezes mais do que a média, tá? Então, eu já explico isso para ele. E aí, terceira objeção. Então, primeira objeção, não tem como determinar exatamente as sessões, né? Então, pode acontecer 2 situações, ele melhorar antes ou ter que fazer mais sessões. Segunda objeção o meu tratamento é um investimento. E terceira objeção, eu também falo assim para ele, eu quero deixar claro, a terceira objeção é em relação ao prognóstico, ou seja, aos possíveis resultados. Eu falo assim para ele, olha, 80% dos meus... Isso realmente é verdade, você só pode falar isso pro seu paciente se tudo que eu tô falando aqui, você só pode falar pro seu paciente se você for muito íntegro, tá? Você não pode mentir. A integridade, ela é muito importante e mentir pode te levar ao fracasso. Então, tudo você tem que falar dentro de uma integridade. 80% dos meus pacientes, eles melhoram até 100%. Eu consigo curar quase 100% dos meus pacientes, tá? Porém, tem 20% dos meus pacientes que não melhoram. Isso é verdade. Eu não consigo resolver o problema de todos os pacientes. Eu gostaria, eu tinha essa expectativa. Por alguns anos eu me frustrava porque eu não conseguia tratar as queixas de alguns pacientes até que eu entendi que eu não sou Mulher Maravilha. Não dá, tá? E isso vocês também têm que ter consciência para que vocês não se frustrem
tá? Quando em alguns casos que vocês não conseguirem tratar. Então eu falo para ele, olha, a grande maioria, 80% dos pacientes eu consigo melhorar, mas tem 20% que eu não consigo. E no caso de vocês é importante que a maioria dos pacientes vocês consigam resultados, porque se vocês não conseguirem resultado com a maioria dos pacientes, tem alguma coisa errada. E aí eu falo assim para ele, e por que isso acontece? Porque cada paciente tem uma biologia, cada paciente tem as suas vivências, cada paciente tem crenças limitantes, cada paciente tem hábitos de vida, cada paciente tem questões emocionais envolvidas, tudo isso, cada paciente tem uma história. E todos esses fatores que eu citei, eles podem interferir no resultado do tratamento. Tá? Então, se o paciente que está buscando tratamento, se ele é descrente, se ele é desmotivado, se ele tem uma dor crônica há muito tempo e ele já tem uma sensibilização central, se é um paciente que não quer colaborar e mudar alguns hábitos de vida, se é um paciente que tem um perfil muito controlador, se é um paciente que não é persistente, se é um paciente que já teve experiências negativas anteriores, se é um paciente que tem dificuldade de enfrentamento, se é um paciente que tem muito medo do que aquela dor pode causar, tudo isso pode atrapalhar e dificultar com que você alcance resultados com esse paciente. Por isso que a gente também tem que ter essa capacitação, essa percepção de identificar alguns comportamentos e algumas questões emocionais no nosso paciente e que podem bloquear a melhora dele, tá? Outro ponto também é que o seu paciente pode não responder bem às técnicas e a protocolos de massagem, a terapia manual e responder a outras técnicas, como por exemplo uma acupuntura, uma osteopatia, enfim. Então tem isso aí também. Às vezes é um paciente que você encaminha para um outro profissional, ele faz algumas sessões e ele tem melhora. É porque o organismo dele responde melhor a outras técnicas. E como eu falei, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que em alguns casos a gente não tá conseguindo resolver e encaminhar e pedir ajuda. Isso é importante, peçam ajuda para outros profissionais, peçam para outros profissionais avaliar, conversa com um médico que acompanha esse seu paciente, pede para o médico te dar orientações, falar se tem alguma contraindicação, pedir sugestões, né, no ponto de vista dele, o que pode tá causando aquele desconforto, isso é muito importante. E agora vamos para as vantagens e desvantagens do plano de tratamento. No modelo, né, de plano de tratamento, a vantagem é que você cria com seu paciente uma relação muito mais próxima, porque você vai acompanhar ele ao longo de várias sessões, por conta dessa frequência de atendimento. E é importante porque isso possibilita com que você entenda, né, alguns comportamentos, alguns hábitos de vida dele, algumas questões emocionais que podem estar envolvidos, problemas com família, problema no trabalho. E isso vai te ajudar, né, no seu tratamento. Com isso você tem mais chance de alcançar resultados positivos. Gente, a gente tem 2 minutos para terminar. E aí, então essa é uma vantagem. Outra vantagem, você não precisa ter muita rotatividade com seus pacientes nesse caso. Desvantagens, o paciente, para te procurar e fechar um plano de tratamento, ele tem que ter muita confiança em você, ele tem que te enxergar como uma autoridade, ele precisa estar muito comprometido, né? Ele precisa estar disposto a dedicar tempo e estar disposto a fazer um investimento financeiro. Então essas são as vantagens. Sessão avulsa ou plano de tratamento? Tenho 1 minuto para finalizar essa live com vocês. A minha recomendação é: faça a regra do 80-20. 80% dos seus atendimentos foca em fazer plano de tratamento e 20% sessões avulsas, né? Até porque as sessões avulsas, elas podem ser uma porta de entrada para trazer o paciente para um plano de tratamento. Eu tinha mais algumas coisas para falar para vocês, mas a gente vai ter que deixar para uma outra live. Eu vou trazer esse outro conteúdo aqui de alguma forma para vocês, mas a gente tem 39 segundos para cair aqui. Então,
Um beijo grande, eu vou salvar e vou deixar lá no meu IGTV e eu volto com esse assunto com vocês, tá bom? Beijo grande!